Políticos, empresários, lideranças regionais, especialistas e personalidades de frente com o jornalista Tiago Henrique para uma conversa franca, sem medo e sem papas na língua, sendo a verdade a mais importante. Vamos conversar agora com Alexandre Granado de Souza, ele que é pré-candidato a prefeito de Bastos, está anunciando a sua pré-candidatura, ele que decidiu mais uma vez, quem sabe, ainda é uma possibilidade também, não é nada certo, mas a ideia é de que Alexandre Granado de Souza seja aí pré-candidato a prefeito, aliás, candidato a prefeito de Bastos em 2020. Seja bem-vindo, Alexandre, muito bom recebê-lo aqui em 88,9 FM. Eu que agradeço, Tiago, e fico feliz dessa oportunidade. E você é uma pessoa que sempre procura dar essa oportunidade para todos, né, do cenário político da nossa cidade. Isso é muito bacana, cara, que é uma iniciativa que poucos têm. E eu vejo assim que a imprensa muitas vezes tem uma certa dificuldade, e isso nunca aconteceu com você. Você sempre teve essa abertura para todos. Então agradeço a oportunidade e estou à disposição aí para expor meus pensamentos e justo essa iniciativa aí da pré-candidatura. Perfeito. Só comentando, é uma obrigação de todo bom jornalista ouvir todos. Perfeito. Ouvir só um lado da história é publicidade. Sim, sem dúvida nenhuma, cara. É isso aí. Então vamos seguindo por aqui com esse bate-papo. Alexandre, mas o que te motiva a querer ser pré-candidato em 2020, concorrendo aí com grandes nomes da política já tradicionais na cidade de Bastos? O que te motiva, o que te levou a essa decisão? Uma decisão definitiva? Não, a pré-candidatura ela não é uma situação definitiva, porque a pré-candidatura é onde você expõe o seu nome para a sociedade, vendo a aceitação, vendo as condições que vão levar você até a convenção, que é nas convenções que se definem as candidaturas. Então, a pré-candidatura foi uma alteração na legislação, que já veio desde a eleição de 2016, onde as pessoas lançam a pré-candidatura para ter uma condição de igualdade para aqueles que já têm o cargo eletivo. Certo. Então, a Justiça Eleitoral, ela deu esse mecanismo para que a gente possa fazer esse trabalho dentro da legalidade e exponha para a sociedade as nossas pretensões. Bom, quanto à questão do que me levou a isso novamente, de lançar a pré-candidatura, na verdade, a eleição de 2016, ela foi um grande motivador para futuras decisões, onde a gente vê que o eleitor, ele tem ele consegue diferenciar muitos candidatos. Correto. E isso nos leva a crer nas oportunidades, nos desejos, nas vontades do cidadão, no caso de Bastos, de algo diferente. E eu vim com essa proposta na eleição de 2016, agora venho para pré-candidatura, acredito eu, bastante maduro, com muito aprendizado, escutando muito as pessoas e com um desejo muito grande de fazer a nossa cidade avançar muito. Muito além do que a gente vê, muito além do que está disponível para a gente. Eu acho que o político é um sonhador, ele deseja coisas que às vezes impossíveis para muitos. E eu tenho isso dentro de mim, eu quero isso. Eu moro aqui desde criança, minha família toda aqui, meu serviço, meu emprego, meus funcionários. E eu sinto que a gente precisa trazer para a sociedade outras oportunidades, pessoas diferentes que pensem e conduzam a forma diferente. Agora, durante a pré-candidatura, eu espero ter oportunidades de expor meus pensamentos. E que nesse momento que o país vive, que o mundo vive, que o estado, o nosso município vive, eu acho que vai ser a transformação de tudo. Nós temos que inovar. Agora é o momento de inovar. Não tem mais como ser o mesmo. Precisamos inovar. Então, a partir dessa pandemia que desgraçou a vida de diversas famílias, trouxe situações políticas e econômicas impossível de prever. Nós estamos, infelizmente, sem rumo nesse momento. Então, o que nós vamos ter que buscar na sociedade, pessoas que queiram
fazer parte de algo muito forte, que vai impactar o nosso futuro. Então nós não podemos nos acomodar e achar que a coisa já está resolvida, principalmente na política. Não tem nada resolvido. Precisamos atitudes. E essa foi minha primeira atitude, lançar a minha pré-candidatura. É um momento atípico da história da política brasileira, do mundial, porque é um momento que você não pode ter um contato físico com o seu eleitor. Está preparado para lidar com toda essa situação, mundo digital? Vai ser muito complicado hoje conseguir mostrar suas ideias. Afinal de contas, talvez mais fácil ou talvez mais difícil, depende do domínio que a pessoa tem aí com o mundo digital hoje. Perfeito. Essas são as novidades. Apesar que as eleições de 2016, prefeito, e agora de presidente da República, elas já vieram se adaptando à questão digital. É muito perigosa. Então ela tem um lado bom, mas ela tem um lado ruim, certo, que é perigoso. Tanto que a Justiça Eleitoral já determinou punições até de prisões para aqueles que praticam maldade em rede social. Então isso a gente tem que observar muito. Fake news, né? Pode atrapalhar muito. Principalmente. A situação é perigosa, mas com inteligência a gente pode usar a rede social, que ela é benéfica, que ela é para o bem, e trazer as propostas e o que a gente pretende. Mas como a gente é de uma cidade pequena, o contato ele é necessário. Mas a campanha começa só a partir do dia 26 de setembro, propriamente dito. Então nós vamos ter que aguardar todo esse período para entender como que vai funcionar. Bacana. Então a pré-campanha, ela já traz a oportunidade da rede social e também com nosso respeito à saúde, à condição de distanciamento e tudo, tentar trazer da melhor forma possível. Porque as pessoas estão precisando de informação, precisando saber o que acontece no município, né? E quem pode trazer isso? Nós, que vamos estar envolvidos. Legal. Alexandre, para a gente ir concluindo já o nosso bate-papo, vamos falar então sobre um pouco o PTB de Bastos e logo em seguida deixa a sua mensagem final. Então, o PTB, eu passei a ser presidente do PTB em 2011. E em 2012 eu tive a oportunidade de ser parceiro do Natalino Chagas, nosso grande amigo, que infelizmente faleceu recentemente, onde eu tive um grande aprendizado político, que é a visão sobre as pessoas mais necessitadas. Eu achei que isso foi uma experiência que poucas pessoas carregam. E em 2016, me lancei a candidatura a prefeito, e foi maravilhoso. Mas isso tudo só aconteceu porque o grupo do PTB são pessoas maravilhosas, pessoas que são firmes, fiéis a um propósito, estão novamente engajados, muito engajados, tanto que estamos lançando todos os pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Isso também é coisa inédita. Então eu acho que a sociedade vai ter boas opções. Certo. Isso é um trabalho que o PTB faz e vai continuar fazendo. Bom, o que eu quero dizer que essa decisão foi bastante difícil e não é uma coisa que também depende só de mim, depende de vários fatores. Por isso que a pré-candidatura ela é muito importante. Acredito que isso muitos teriam que fazer. Mas no seu ponto de vista, por que essa decisão ela se torna difícil para você? Questão familiar, profissional? Porque, na verdade, quando você decide entrar na política, isso é uma opinião minha, você acaba abrindo mão de muita privacidade, você se torna um homem público, um homem do povo. Sim. Mas o que para mim pesaria isso? O fato de jamais pensar em política seria em perder totalmente a minha privacidade. Mas no seu caso, o que torna difícil essa decisão para você? Bom, você colocou muito bem. A questão da privacidade, isso também influencia muito. Mas como eu já disse, na eleição de 2016, eu consegui contornar toda essa situação muito bem.
Eu tenho uma empresa, tenho meus funcionários, tenho meus clientes, eu tenho toda uma situação bastante delicada, onde eu tenho que estruturar e já estruturei para que eu possa, dentro de um limite, poder me afastar. Jamais 100%, não nesse momento. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande profissionalmente. E essa é a minha prioridade. A gente carrega responsabilidades. Por isso que eu vejo que uma questão no futuro de uma administração é algo que eu estaria habituado, sob pressão, entre outras situações. Então, essa questão ela é primordial. Agora, família. Família, é muito difícil que concorde que você participe de política, cara. Principalmente eu, que não sou do mundo político. Não vivo de política, não tenho renda pública, eu não tenho nada a ver com esse mundo. E essa exposição, ela é difícil para a família. E por mais que a gente queira blindá-los, mas a gente não consegue. Eu conversei, principalmente minha esposa, ela sabe do meu desejo, que é inexplicável o que leva uma pessoa a entrar na vida pública, a participar mesmo não eleito, mas você se lançando um pré-candidato, você se tornou público. E não é de hoje, né? A gente vem de eleições anteriores. Mas eu não consigo passar isso para os outros, porque é meu. E isso é um desejo. Posso não alcançar os objetivos, que faz parte do jogo, mas eu quero deixar algo, fazer algo. Então a família, por mais que não goste, que não concorde, eles apoiam. E pode não apoiar igual os profissionais da política, que levantam bandeira, aquela coisa de ir atrás de cargo, aquela coisa de sonhar em vislumbrar poder. Não é isso. Então a preocupação da família é em relação justo a isso, participar e decepcionar. Mas eu estou preparado para isso. E como eu disse, eu amadureci muito. Entendi a política da nossa cidade e consigo enxergar a política do estado e a política federal. Então eu tenho condição de discutir melhor, de expor melhor, de trazer para a sociedade os seus interesses, que com certeza são os meus. Então essa pré-candidatura vou utilizar para isso. O que seria política para você? Bom, a política, ela é a condição que uma pessoa tem de fazer o bem, que a própria legislação exige, que a nossa Constituição, o político que usar das regras e de leis, ele vai fazer coisas boas. Agora, infelizmente no Brasil os exemplos são bastante diferentes que a gente acompanha. Então eu acredito que a gente respeitando as regras e leis e escutando a população, nós podemos fazer uma boa política. Então a política ela é muito boa e sem ela nós não vivemos. Nem eu, nem você estaremos aqui. Exato. Então essa é a verdadeira política. Afinal que todo mundo depende um pouco da política para tudo. Sem dúvida. Então o que a gente tem que propor que realmente a democracia que é tanto falada no Brasil, ela seja aplicada. Se ela não consegue ser aplicada em outras esferas, vamos fazer ela valer aqui. Uma sociedade justa, onde as pessoas possam pensar e expor seu pensamento. Não ficar refém de situações. Então, para mim, isso é política. É o nosso direito. E parar de usar a política para fazer que a sociedade pense que é a favor. Não, é obrigação. A verdade é que é obrigação. Um executivo, ele é um servidor público, ele está ali para servir. Não para usar do servir como benefício para outras finalidades. Não, o que é público, o que é de direito é de direito. Isso não é comprado, isso não é dado. Então é esse ponto que a gente na política do Brasil tem que combater. Granado, mas na sua concepção, na sua visão política, como que você avalia por que os políticos brasileiros sempre preferem seguir o caminho mais fácil, o caminho da corrupção? Isso está enraizado, faz parte da cultura política nacional. Como que você avalia isso? Esse assunto da política, que a gente acompanha em todos os meios de comunicação,
E com os anos que vieram, a coisa ficou muito mais exposta. E infelizmente, de tanto que a gente ouviu, parece que certas coisas estão até normais. Mas a corrupção continua, principalmente agora com essa situação que estamos vivendo do Covid. A gente percebe que muitos ainda se aproveitam da situação para benefício. Pô, isso entristece qualquer sociedade. E a gente parece que está impotente perante essa situação. Mas como sempre é dito, a justiça existe. O Tribunal de Contas está aí. Então nós temos que acreditar que as pessoas que agirem com má fé, se aproveitando de cargos, de situações, que elas sejam punidas. Correto. Então eu tenho que acreditar nisso. Isso está começando a acontecer no Brasil com mais frequência agora. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, é o que a gente está acompanhando. Inclusive, recentemente a gente está vendo agora políticos que eram intocáveis acabando sendo investigados aí e vão ser punidos. Agora, eu falei que a gente já ia para o final, mas a conversa está sendo uma conversa tão gostosa que a gente está acabando estendendo um pouco mais. Mas o que seria uma gestão eficiente para você? Bom, eu entendo que o princípio de tudo é o bem-estar da sociedade. Certo. A gente tem que ter esse propósito. Logicamente, cada indivíduo pensa de uma forma e age de uma forma. Nós temos que seguir todos os critérios impostos pela nossa legislação e Constituição. O governo estadual, o governo federal e as leis municipais. Seguindo-se as bases, a gente tem como trabalhar. E esse posicionamento, ele não pode ser político. Senão ele não funciona. Porque você começa a ter diferença entre as pessoas. E não vai dar certo. Então uma boa gestão, ela é pautada com uma única coisa, verdade. Não prometa e não se comprometa com o que você não vai cumprir. Então o grande problema da política é que o político parece que ele tem que sempre tentar falar sim. Mas tem hora que ele vai ter que falar não. Então a gente tem que trazer para a sociedade o que é o direito dela, o que é o dever, para que a gente possa realmente atender. Nunca trocar o direito por benefício ou aparentar benefício. Então, eu entendo que uma boa gestão é aquela que venha com a verdade e sirva o cidadão. Perfeito. É um pouco simplista, mas é isso. Deixa a sua mensagem final, então, encerrando aqui a sua participação no Jornal 11:30. Bom, como estamos falando, estou lançando a minha pré-candidatura a prefeito, onde eu pretendo, dentro dos espaços que forem permitidos, trazer as minhas ideias. Eu preciso analisar bem a situação jurídica de como trazer essas situações para os eleitores, que a gente tem que tomar muito cuidado, que a pré-candidatura, ela me dá a condição de eu pedir o apoio de vocês para esse meu projeto futuro, que só vai realizar nas convenções, caso aprovado a candidatura. Então eu comecei esse trabalho, peço que vocês analisem todos os pré-candidatos que acredito que virão. Todos devem ter muito boa fé, seus propósitos, mas eu vou dizer uma coisa, que coloquei para o meu grupo. Nós somos pessoas diferentes, com propósitos aparentemente iguais. Mas eu vou pautar do que eu fui desde o início da carreira política. É a verdade. E isso, como homem, como bastense, eu vou pautar pela verdade. Pode ser que não vai agradar todo mundo, mas eu vou pautar pela verdade e isso eu vou trazer para vocês durante esse período. E agradeço desde já o Tiago e espero ter outras oportunidades, Tiago, que essa abertura da imprensa ela é fundamental para os pré-candidatos, porque ela dá condição de igualdade para aqueles que já estão com cargo. Então, a legislação nos permite, mas a imprensa precisa nos ajudar, senão a mensagem não tem como chegar. Perfeito, essa foi a nossa conversa com Alexandre Granado de Souza. Obrigado por
estar aqui junto conosco. Foi um prazer bater esse papo e é importante para a democracia que a gente tenha esse espaço democrático onde todos possam falar, manifestar a sua opinião, falar o que pensa, o que acha, claro, de forma ética, sem agredir ninguém, sem falar mal de ninguém. Isso é muito importante para uma democracia madura, funciona assim. A gente chega lá ainda, se Deus quiser. Com certeza. Obrigado, Alexandre, Obrigado. Foi um prazer. Sucesso aí na empreitada, tudo de bom.